Um eletricista necessita construir um aquecedor elétrico. Para isso, utilizará um fio de níquel cromo enrolado em um cilindro de cerâmica. Com base nos dados a seguir, calcule em metros o comprimento do fio que será necessário. Dados: a voltagem utilizada 120 volts, a potência desejada do aquecedor 2.400 watts, o fio de níquel cromo com 1 mm² de área transversal e a resistividade do fio 1,5 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Ora, essa questão fala sobre dois assuntos básicos de eletrodinâmica. Primeiro, faz referência à resistência de um fio como função do material de que o fio é constituído, do comprimento do fio e da espessura dele. Vamos listar aqui todo mundo. A resistência do fio, a resistividade, e aí não fazer confusão entre as duas coisas, resistência e resistividade são coisas diferentes, do material que constitui o fio, o comprimento do fio e a espessura do fio. A espessura que é representada pela área da seção transversal. Se nós lembrarmos que, geometricamente falando, um fio é como um cilindro. Então, ele tem um comprimento e tem uma área de seção transversal. Ao mesmo tempo, a questão faz referência à potência. E quando se fala de potência elétrica, é sempre preciso lembrar, potências dissipadas em resistores, que há três maneiras de se calcular essa potência. Pode ser U vezes I, ou R vezes I ao quadrado, ou U ao quadrado sobre R. É importante lembrar das três, mas uma delas vai se mostrar mais adequada para a resolução da questão. Se você observar, quando se fala potência, DDP, corrente e resistência, nós temos quatro grandezas: potência, corrente, DDP e resistência. Entretanto, em cada uma das equações só aparecem três. Observa que na primeira equação, potência DDP vezes corrente, não aparece resistência. Na segunda expressão, potência, resistência corrente ao quadrado, não aparece a DDP. E na terceira expressão, potência DDP ao quadrado sobre R, não aparece a corrente. Se você observa o enunciado que foi dado, disse que a voltagem é 120 volts e a potência desejada é 240 watts, fazendo referência a uma resistência. Portanto, se a questão fala sobre potência, a DDP e a resistência, nesse caso, o contexto da questão me pede para usar essa terceira expressão, sabendo que, nesse caso, a resistência é uma função do comprimento do fio. Ora, juntando então todas essas informações, o que é que nós teríamos? A potência como sendo DDP ao quadrado sobre a resistência de um fio feito de certo material com certo comprimento e com certa espessura. Para a gente, então, essa expressão, meios pelos extremos, potência, resistividade, comprimento e área, DDP ao quadrado.
se o objetivo da questão é descobrir, calcular o comprimento do fio, então a gente vai ter que isolar o comprimento na equação. Dessa maneira, nós teríamos o comprimento igual a ddp ao quadrado vezes a espessura dividido pela potência e também pela resistividade. É importante lembrar sempre que nunca se deve fazer nenhuma conta de nenhuma fórmula, de nenhuma equação da física, sem antes conferir as unidades de medida. Quando elas aparecem todas no sistema internacional, então você fica absolutamente despreocupado. Aqui é um caso. A gente tem essa voltagem, né, indicada em volts, a ddp. A potência já aparece em watts. Essa área é preciso ficar esperto, porque a área está dada em milímetro quadrado. E se é sistema internacional, precisa ser metro quadrado. E aqui embaixo a resistitividade já apareceu, ó, ohm vezes metro. Então, o único problema que eu vou ter é com aquela área. Mas se eu não observo isso, eu boto a questão a perder. Porque entendi que tem a ver com resistência, entendi que tem a ver com potência, organizei as equações, já estou ali com tudo pronto só para fazer o cálculo, mas aí eu vou acabar colocando os números errados. Então, preciso ficar esperto com as unidades de medida sempre, ok? Olhe na tela. Nesse caso, então, o comprimento seria a ddp 120, nesse caso elevado ao quadrado. A espessura 1, mas está aparecendo milímetro ao quadrado. Lembrar que o prefixo mili representa a milésima parte, ou seja, dividido por 1000, ou seja, 10 a menos 3. Entretanto, como se trata de uma área elevada ao quadrado, então a gente vai ter aqui não 1, mas 1 vezes 10 a menos 6 para poder ficar em metro quadrado. Embaixo vai aparecer a potência, 2.400 watts, e a resistividade, 1,5 vezes 10 a menos 6. Observa como os números se comportam. Aquele 10 a menos 6 que eu precisei colocar por causa do mili, ele já vai desaparecer com esse 10 a menos 6 que tinha ali providencialmente da resistividade. Uma sugestão que eu dou: nunca fazer essa conta aqui, ó, essa potência. Eu vou multiplicar para quê se depois eu vou poder dividir? Deixa 120 vezes 120. Isso que significa 120 ao quadrado. Aqui embaixo vai o 2.400 e continua 1,5 aqui. E os números vão se simplificando. Aqui nós temos esses dois zeros que tiram esses dois. E aqui o 24 dividido por 2, que vai ficar 1 lá em cima e o 2 aqui embaixo. O detalhe é que esse 2 multiplicado com esse 1,5 fica 3. E 12 dividido por 3 é 4. E se a gente está trabalhando no sistema internacional, acabei de descobrir o comprimento em metros, como a questão pedia, para marcar a alternativa correta, D de dado.